Sabe aquele sentimento de prazer, de alegria, de euforia, sabe, de dever cumprido quando a gente consegue realizar uma tarefa que era muito difícil de ser realizada? Nos sentimos assim orgulhosos da gente mesmo quando a gente consegue vencer um obstáculo. Não é assim? E sabe, eu acho que é mais ou menos esse sentimento que o Senhor tem. Eu acho que ele se alegra demais. Ele ama, isso faz parte da essência dele. Transformar a fraqueza em força, o medo em fé, a imperfeição em perfeição e o órfão, filho. O caminho que nos leva aos lugares altos é um caminho muito difícil de percorrer. E tem que ser assim, porque só trilha esse caminho quem realmente deseja chegar aos lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firme como os da corça, para que eu possa andar nos lugares altos. Oi, eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeos aqui todas segundas e sextas e a minha missão aqui é fazer você se aproximar cada vez mais de Deus, é fazer você ter uma vida com Deus. Se esse conteúdo te interessa, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para mim, para que eu possa crescer e que a palavra possa chegar para mais pessoas e que mais pessoas sejam transformadas e que mais pessoas vivam uma vida com Deus. E se você tem muita dificuldade na oração, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal onde eu compartilho passo a passo de como eu fiz para desenvolver a minha oração. E eu também desenvolvi um e-book, né, que é o compilado de todos esses vídeos. Separei por tópicos, né, como orar passo a passo, como a gente começa a oração, como a gente termina, enfim, tem tudo explicadinho. Se você tiver interesse desse material e também quiser abençoar a minha vida, eu vou deixar aqui o link fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, tá bom? Bora pro vídeo! É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Eu fui pesquisar um pouco sobre as corças, porque não é um animal muito falado, né? A gente não aprende assim na escola como cachorro, gato, galinha, né? Não é um animal costumeiro, pelo menos aqui na nossa região. Ah, apagou minha luz. Enfim. Então, ele... O que eu tava falando? Ah, das corças. Não é um animal muito comum aqui na nossa região, né? E eu realmente não sabia nada sobre as corças. E se Deus fez uma analogia sobre as corças mais de uma vez em sua palavra, a gente deve prestar atenção e ver o que ele quer dizer com essas analogias. O que o Senhor está querendo nos ensinar usando as corças como uma forma de ensino? Então eu descobri que as corças é um animal gracioso, rápido e seguro de si. Podem escalar penhascos rochosos, escarpados com grande facilidade. E quando eles estão subindo, eles colocam as patas traseiras exatamente no mesmo lugar das patas dianteiras. As corças, elas andam por essas montanhas verticais sem medo, sem receio do tipo de terreno que é. Mesmo nos terrenos mais intransitáveis, elas conseguem se movimentar facilmente. Elas saltam cheias de alegria e de vida, e elas também têm um faro muito aguçado para as águas. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje eu quero focar aqui nas pernas das corças, porque embora seja um animal fraco, as suas pernas são capazes de levá-las aos lugares altos, mesmo quando o caminho é cheio de obstáculo e parece intransitável, elas conseguem chegar aos lugares altos e seguros. Uau, é incrível! Vamos juntos fazer uma analogia aqui sobre essas habilidades da corça e as jornadas da nossa vida. Olha, eu separei em 3 pontos para a gente explorar aqui sobre essas analogias. E sério, o terceiro, gente, é o que eu mais quero da minha vida. E ele começa assim, né? É Deus que me reveste de força.
Então, número 1 é a nossa força vem de Deus. Não tem como fugir, né, disso. É meio óbvio, mas é real. A nossa força vem de Deus. A nossa vida aqui neste mundo não é nada fácil, né? É problema atrás de problema. E quando a gente acha que vai, não vai. Rotina pesada, os dias vão se passando e o desânimo acaba tomando conta da gente. Somos sim criaturas frágeis e vulneráveis, né? E assim como o caminho das corças é cheio de obstáculos, os nossos caminhos também são cheios de obstáculos, íngremes, difícil de transitar, né? E as corças transitam, né, por esse terreno intransitável, sem medo, sem se deixar intimidar pelo tipo de terreno que ela está pisando. E nós, será que nós também podemos andar por esse caminho tão sinuoso de forma tranquila? A Bíblia insiste em dizer que sim. É explicitamente lembrada em toda a Bíblia de sempre estarmos cientes de que a fonte da nossa força vem do Senhor e não na nossa capacidade, na nossa força. Abacuque viveu definitivamente tempos difíceis. E a gente consegue entender um pouquinho do caráter de Abacuque, assim como de Davi, né? Até porque Abacuque escreveu o primeiro versículo que a gente leu e Davi escreveu o segundo versículo. E se você parar para pensar, os dois versículos, eles são quase que a mesma coisa. Sabe, a gente se identifica muito com o sentimento que Davi teve, que Abacuque teve. Então a gente pode aprender, né? Aprender com essas pessoas. Assim como Davi, Abacuque não tinha nenhum medo de expressar os seus sentimentos, as suas queixas, as suas tristezas para Deus. E Abacuque questionou muito a Deus por que Deus permitia que essas pessoas injustas, pessoas más e violentas dominassem o seu país. Deus, você não vai fazer nada, não? Olha só, Deus, o que eles estão fazendo com a sua terra, com o teu povo? Pelo amor de Deus, Deus, faça alguma coisa. Tão atual, né? É incrível como a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, não é? E ele suplicava a Deus por respostas. Nós vemos muito isso em Salmos também. Me responda, Senhor. Estou aqui suplicando a ti, me responda, me responda. E a resposta de Deus não vinha. E não é assim? A gente clama a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude, me responda nessa questão aqui, Senhor. Eu preciso da sua resposta, Pai. Me responda. E a gente não escuta nenhuma resposta de Deus. E mesmo assim, com todos esses problemas que Abacuque estava enfrentando, ele não desistiu de Deus. E ele achou uma solução. Solução essa que nós vamos aprender a partir de agora e também vamos tomar para nós como uma decisão de vida. Abacuque redirecionou a sua aflição, os seus problemas, para Deus. Então é isso que nós vamos fazer. A gente vai pegar esse problema que não tem fim, que não tem solução, e nós vamos direcioná-los para Deus. Porque Deus é a nossa rocha sólida e Ele nunca falha. Sabe o que nós precisamos fazer? É fazer das promessas de Deus a base da nossa vida, a base dos nossos pensamentos. É sobre as promessas de Deus que nós temos que meditar, é sobre as promessas de Deus que nós temos que pensar, refletir, falar. A nossa base precisa ser as promessas de Deus para a nossa vida. Podemos sim andar em liberdade e coragem, tão destemidos como as corças pulando até chegar aos lugares altos em segurança. Temos a garantia de que Deus vai agir, de que Deus está conosco. A fé em Deus era a alegria de Abacuque, porque é Ele que torna, e esse é o nosso segundo ponto. Ele é especialista em tornar, em fazer, em criar, em transformar. Transformar fraqueza em força, medo em fé, o impossível no possível. Só Ele torna um órfão filho, herdeiro. Os nossos pés estão fracos demais para pular nessas pedras duras e afiadas? Tá difícil subir para o lugar mais alto e seguro? Pois Deus promete a sua ajuda. Ele nos permitirá atravessar essa estrada rochosa, sinuosa e íngreme, até finalmente chegarmos aos lugares altos, onde os problemas não serão mais capazes de nos incomodar.
Ele fará os meus pés como os da corça. Ele que irá fazer, Ele irá tornar os meus pés como os da corça. É o Senhor que nos dá a capacidade de ficarmos em pé no alto da colina, onde estaremos seguros para enfrentar os problemas que nos impedem de vencer. É Ele que nos permitirá subir aos lugares altos. É Ele que nos sustentará com firmeza nas alturas. E é lá que eu quero estar, vivendo nas alturas. O ponto número 3. A palavra de Deus é ela que nos permitirá sermos capazes de subir aos lugares altos. Quanto mais alto estivermos, vivendo nas alturas, os problemas da vida não serão capazes de nos derrubar. O lugar alto é o centro da vontade de Deus. O lugar que Deus tem para os seus filhos é seguro, onde podemos nos achegar a Ele com os nossos medos, com as nossas preocupações. Vamos encontrar um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que consola. Quem anda nos lugares altos enxergam com os olhos da fé. Vê o invisível, acredita na vitória antes dela chegar. Acredita que Deus ouve o clamor do justo. Sim, Deus ouve as nossas orações. Nos lugares altos, bem pertinho do Pai, nós sonhamos os sonhos dele. Vivemos acima das circunstâncias. Em Deus, vivendo nas alturas, nós, os filhos, ganhamos a habilidade de termos pensamentos mais altos e vivermos com os olhos da fé. Deus nos dá a graça, a coragem e a força que precisamos para enfrentar, para correr essa corrida que nos foi proposta, de atingir novas alturas e experimentar o sobrenatural de forma natural. A sabedoria que vem do alto nos possibilita ver as circunstâncias, as dificuldades da vida por outro ângulo. Não é as circunstâncias do momento que importa, ou seja, não é aquilo que os nossos olhos estão vendo que é a real, que é a verdade, mas sim o que a nossa visão espiritual pode contemplar, pode ver. Acredite no que é seu, naquilo que Deus já prometeu. Traga à existência aquilo que você ainda não consegue ver, mas que já existe, que já está aqui prometido para nós. É o nosso dever trazer à realidade aquilo que ainda não existe, como se já existisse, porque de fato já existe. A gente que não consegue ver. Todo trabalho que não é feito em comunhão com o Senhor tende a ser difícil, um fardo, mesmo quando o futuro parece sombrio demais. Devemos ter confiança e dependência máxima em Deus. Abacuque chegou à conclusão de que Deus é soberano e que a força vem dele. Não importa a circunstância, a força vem do Senhor. Abacuque expressa a firme segurança que ele tem no Senhor, que de Deus vem a força, toda a força que ele precisa para vencer, para enfrentar aquele período ali que ele estava enfrentando. Independente do que aconteça na nossa vida, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, correr com perseverança a corrida que nos foi proposta e não desistir dessa caminhada até os lugares altos, certo de que o Senhor está nos capacitando e que Ele está realizando as suas obras, os seus propósitos através de nós, nos livrando de toda tentação que nos faz querer viver para os nossos prazeres, para nós mesmos, e avançamos corajosamente em qualquer tarefa que Deus nos chama a fazer. E poderemos dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O soberano Senhor é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar nos lugares altos junto com Ele. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe demais a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso é super importante para mim. E se inscreva aqui também no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Ative as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você seja notificado, tá bom?
Muito obrigada, Deus abençoe seu dia, a sua vida e eu vejo você no próximo vídeo. Bye! E a gente pode aprender muito com o Abacuque, né? A gente se... como é que fala? Quando a gente se... a gente se identifica.